Igreja Pentecostal Missão da Fé. Uma igreja em movimento. Capítulo de número 3. Profeta Jonas, capítulo de número 3. Glória a Deus. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler, não vou ler o texto todo, mas já lemos no princípio do culto. Versículo de número 4. Capítulo 3, eu vou ler o versículo 4. Vamos lá. Começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiam-se de saco, desde o maior até o menor. O verso de número 9 diz assim: e Deus viu. Aliás, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apagará, se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu caminho, do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não fez. Deus eterno, esta é a tua palavra. Nessa noite nós nos alegramos, nessa noite nós nos encontramos felizes, porque o Senhor nos proporcionou mais um dia e mais uma oportunidade em tua presença. Essa noite, Deus querido, fala comigo, fala com a igreja, fala com os irmãos, segundo Deus, a tua vontade. E quem assim crer diz amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos nessa noite em um culto especial de ensino da palavra de Deus. E nós estamos estudando há alguns dias, ou tratando a respeito de Jonas, do profeta Jonas. Já falamos a respeito do capítulo 1, a respeito do capítulo 2, e agora chegamos ao capítulo de número 3. Nós iniciamos com o tema que foi a síndrome de Jonas. Nós entendemos no decorrer dessa história, no decorrer desta caminhada, que Jonas foi chamado por Deus, que Jonas foi escolhido por Deus. E a escolha de Deus, irmãos, foi objetiva, foi simples. Deus disse: olha, Jonas, se levanta, vai até Nínive e prega. Só que nós percebemos no decorrer da trajetória que
A primeira situação é quando Jonas resolve fugir. É quando Jonas resolve, irmãos, tomar uma direção diferente da direção que Deus havia dado. E nós aprendemos no capítulo 1 que todas as vezes que nós tomamos uma direção diferente da que Deus nos dá, a gente corre o risco de causar algumas situações ou de viver algumas situações. No capítulo 2 nós tratamos a respeito do fato de Jonas ter sido lançado ao mar e ter ido parar no ventre do inferno, como diz o texto, por causa de uma escolha, por causa de uma decisão. Com isso nós aprendemos que toda escolha, que toda decisão, que toda atitude que nós tomamos, ela gera situações, consequências. Porém a Bíblia, ela, no capítulo de número 3, a história nos mostra que após o peixe vomitar Jonas ou cuspir Jonas na praia, Deus vai novamente aparecer ou se manifestar para o profeta. E ele se manifesta para o profeta com a mesma proposta. Ele se manifesta para Jonas com a mesma proposta. E qual é a proposta? Jonas, te levanta e vai para Nínive. No princípio do livro da história, nós vemos que Deus disse: Jonas, vai para Nínive. E aí ele pega o navio e vai para Tarsis. Ele vai para uma direção totalmente diferente. Só que no capítulo de número 3, a Bíblia diz: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Perceba que há um propósito de Deus, e que esse propósito de Deus é para que Nínive escute a palavra de Deus. E antes deste momento, o profeta resolve tomar atitudes diferentes daquilo que Deus propôs a ele. Só que nessa noite, antes de nós entrar aqui, eu preciso tratar isto com os irmãos. Deus, ele tem um propósito específico. O que eu preciso fazer é ouvir aquilo que Deus está me dizendo. A Bíblia diz que a palavra veio segunda vez. E por que a palavra veio segunda vez? Porque da primeira Jonas não ouviu. Porque da primeira Jonas fez o que quis fazer. Porque da primeira Jonas foi para onde Deus não mandou ir. Aí agora, depois de várias situações, consequências, aí Deus vem e se manifesta de novo e diz: Jonas, se levanta e vai para Nínive. A pergunta é: quantas vezes Deus vai precisar falar? Quantas vezes Deus vai precisar se manifestar? Quantas vezes Deus vai precisar cochichar no nosso ouvido e dizer assim: a direção é essa, o caminho é esse, é aqui que eu te quero, é desta
ouvir a segunda vez Deus falar, verso de número 3, a Bíblia diz que ele se levantou. A Bíblia diz que ele se levantou. E ele vai para Nínive. E a Bíblia diz, segundo a palavra do Senhor, a Bíblia diz que Nínive era uma cidade muito grande e que era distante da localização que Jonas estava. Só que o problema, irmãos, é que a degradação moral, espiritual dessa cidade estava crescendo demais. O pecado, a desobediência. E quando Deus levanta o profeta, Deus levanta o profeta porque ele tem um propósito para com esse povo. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta de seus maus caminhos. A Bíblia diz que Jonas se levanta, como lemos no verso 4, e ele começa a pregar em Nínive. Ei! Glória a Jesus. A Bíblia diz que ele entra pela cidade e ele começa a pregar e dizendo: ei, até 40 dias, ou ainda 40 dias, Nínive será subvertida, destruída, dizimada. Por quê? Porque o pecado desta cidade subiu diante de Deus. E Deus está usando o profeta e dizendo: vai lá, fala com eles que eu vou a subvertê-la. Eu vou tratar com Nínive. Glória a Deus. Só que Deus, ele tem um propósito específico, especial. O prazer de Deus não é matar, o prazer de Deus não é destruir, o prazer de Deus é salvar. E não importa quem seja o homem, se Deus está enviando a sua palavra, é porque através de sua palavra ele vai salvar. A Bíblia diz que Jonas, um dia prega, fala, profetiza, leva a palavra, lança a palavra, abre a sua boca, levanta a sua voz, e a Bíblia diz que o povo de Nínive começa a ouvir Jonas, e a Bíblia diz que os homens começam a mudarem seus pensamentos, suas atitudes. Eu quero dizer algo para alguém aqui: a palavra de Deus pregada, ela é poderosa para transformar, ela é poderosa para moldar, ela é poderosa para levantar. Ei, não importa quem seja o homem, quando a palavra chega, ela faz a transformação. Glória a Deus. Glória a Deus. Como vimos nos primeiros estudos, ou no princípio desse estudo, Nínive era terrível. Quando eles subjugavam uma cidade, eles cometiam atrocidades de modo, aleluia, que aquilo assustava aqueles que habitavam em volta. Eles não tinham misericórdia, eles eram terríveis. Mas Deus disse assim para Jonas: Jonas, te levanta, porque tem uma cidade que eu preciso tratar. Jonas, te levanta, porque tem um povo que eu preciso tratar, que eu preciso falar. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus pega o homem do pó, do monturo, do esterco, e faz dele uma nova criatura. Eu vim hoje proferir que através do poder da palavra de Deus, Deus vai fazer uma obra, Deus vai tratar com alguém, Deus vai levantar alguém e vai transformar. Glória a Deus.
E à medida que eles iam crendo, acreditando, ouvindo e recebendo, a Bíblia diz, irmãos, que eles começaram a proclamar jejum, começaram a se vestirem de pano de saco, desde o maior, irmãos, até o menor. E o que é vestir-se de pano de saco? É uma maneira de se humilhar, é uma maneira de se render. Lembra que o povo judeu tinha um costume de rasgar suas vestes? Lembra que o povo judeu tinha um costume de jogar pó, cinza sobre as suas cabeças, se vestirem de saco e jejuarem? Era se rendendo, era se dobrando, era se prostrando, porque a palavra chegou em Nínive. E quando a palavra chega em Nínive, eles começam a dizer assim: nós precisamos se voltar para Deus, nós precisamos se render, nós precisamos se arrepender, nós precisamos mudar de atitude. Ei, deixa eu dizer para alguém aqui nessa noite: quando alguém muda de atitude, rasga as suas vestes, veste-se de pano de saco, Deus está olhando do céu e dizendo: eu vou chegar com provisão e com providência, porque quem se humilha. Quem tem glória para dizer glória para Jesus nessa noite? Quem tem aleluia para dizer aleluia para Jesus nessa noite? A Bíblia diz que a primeira coisa que eles vão fazer é proclamar o jejum. É algo que nós estamos esquecendo. Nós estamos deixando para trás o jejum, a consagração, a humilhação diante de Deus. Eles entenderam que precisava matar o seu eu, matar os seus prazeres. E como é que mata a força da carne? É consagrando a Deus, é sacrificando a carne, é jejuando, é se derramando diante de Deus. Eu quero abrir um parêntese aqui e volto já para o texto. Quando nós passamos a compreender, irmão, a necessidade do jejum e jejuar, não porque alguém está mandando jejuar, mas jejuar porque entendemos a necessidade, porque entendemos que somos carne e a carne é podre, e essa carne precisa ser sacrificada, transformada, moldada, a partir do momento que a igreja voltar para o jejum. As nossas igrejas, elas serão menores. Deus está nos chamando hoje para matar a carne, para sacrificar a carne e voltar para o propósito, e voltar da consagração. Voltando para o texto, e a Bíblia diz que eles estão proclamando entre si um arrependimento. Eles estão se humilhando diante de Deus, mas a Bíblia diz no verso, glória a Deus, de número 6, que essa palavra, ou a pregação de Jonas, ou a profecia de Jonas, ela chegou diante do rei. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando a palavra chegou no coração do rei, o rei se levantou e disse, o rei se levantou, a Bíblia diz que ele tirou, glória a Jesus, a Bíblia diz que ele tirou de si as suas vestes reais. Ele é rei, está no trono, mas quando a palavra de Deus chega, ele precisa compreender que ele é carnal, que ele é pó, e que ele precisa se humilhar. E a Bíblia diz que ele cobriu-se de pano de saco,
Bíblia diz que ele sentou-se sobre a cinza. Imagina o rei sentado sobre a cinza, vestido de pano de saco. A Bíblia diz que não só isso, a Bíblia diz que ele proclamou na cidade um jejum. Nem os animais deveriam comer, nem os animais deveriam pastar, beber água. O povo não deveria comer, não deveriam beber água. Eles precisavam se render, eles precisavam se prostrar. Ele estava dizendo assim: Deus veio para nos subverter, Deus veio para nos destruir, Deus levantou profeta para falar, mas nós vamos se render, nós vamos se prostrar, nós vamos se humilhar diante de Deus, porque eu creio que Deus é Deus para montar a direção. Glória a Deus. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que eles começaram a clamar fortemente a Deus. A Bíblia diz que eles começaram a clamar fortemente a Deus. E a Bíblia diz no verso de número 9 que eles estão clamando e eles estão dizendo: quem sabe se volta a Deus. Porque a palavra que Deus dá para Jonas é a seguinte: olha, diga para Nínive que eu vou subvertê-la, diga para Nínive que eu vou destruí-la, que eu vou torná-la em cinzas, que eu vou julgá-la. Só que quando o povo ouve essa palavra, eles entendem que quando Deus fala e cumpre. Só que eles entendem que a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e a uma alma contrita. E eles se vestem de pano de saco e começam a clamar a Deus. E eles começam a dizer: quem sabe Deus ou se voltará Deus e se arrependerá do que está dizendo que vai fazer. Eles estão dizendo: vamos clamar, vamos se arrepender, vamos se humilhar diante de Deus, porque apesar de que a sentença já foi dada, Deus pode voltar, Deus pode se arrepender, Deus pode mudar a sentença. Deixa eu dizer algo para alguém aqui nessa noite: Deus é Deus que muda a sentença, Deus é Deus que muda a situação. O que eu preciso fazer, pastor? Você precisa se humilhar, vista-se de pano de saco, cubra-se de pó cinza, volte-se para a oração, volte-se para a consagração, e Deus vai voltar atrás, e vai te levantar de novo, e vai te levantar de novo, e vai te levantar de novo. Quem quer essa palavra? Quem pode abrir a boca para adorar Jesus? Deus não quer matar o pecador, Deus quer salvar o pecador. Deus não quer matar quem errou, Deus quer salvar o errado. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Chegai-vos, pois, a Deus, resisti-vos ao diabo e ele fugirá de vós. Quem se arrepende, quem se arrepende está resistindo ao diabo, e quem resiste ao diabo está traindo para a sua vida a presença de Deus. Quem resiste ao diabo está traindo para a
quê? Deus viu a ação deles. Deus viu o quê? Deus viu a atitude deles. Deus viu o quê? Deus viu a ação deles. Eles se levantaram para se humilhar. Eles se levantaram para se subjugar, para subjugar a sua carne, para matar os seus prazeres, para trazer Deus para as suas vidas. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz: e Deus se arrependeu. Do mal que tinha anunciado lhes faria, e não fez. E como é esse arrependimento de Deus? Se Deus não perde, se Deus não erra. Mas quando nós nos arrependemos, quando nós nos voltamos para Deus, Deus muda a sentença. Deus está mudando a sentença. A sentença era a morte. A sentença era que esse povo seria subjugado, destruída. Aí quando o povo volta-se para Deus, aí Deus diz assim: eu vou dar uma chance. Ele se arrependeu, eu vou mudar aquilo que eu preparei para eles. Você pode se colocar de pé? Glória a Deus. Glória a Deus. Perceba que Judas passou por toda uma situação para chegar aqui. Ele foge de Deus, ele se esconde dentro do navio, ele é lançado no mar, vai parar no ventre do peixe, é cuspido do mar, tem que caminhar pertinho para chegar em mim. Só que, qual era o propósito de Deus? Que Jonas falasse. Qual era o propósito de Deus? Que Jonas falasse. Que Jonas, irmão Nilson, abrisse a sua boca. Porque quando Deus quer que nós abrimos a boca, é porque tem alguém que Ele quer alcançar, irmão. É porque tem alguém que Ele quer tratar. Não importa onde ou como, Ele quer tratar com alguém através de você. Glória a Deus. Por isso, você não pode fugir do que Deus está te mandando. Você não pode se esconder do chamado de Deus. E a Bíblia diz que Deus mudou a sentença, irmão Sebastião, daquele lugar. Porque Jonas pregou a palavra. Porque Jonas pregou arrependimento. Porque Jonas, irmãos, pregou aquilo que Deus o mandou pregar. Amém? Eu quero orar com os irmãos nessa noite. Até que ponto nós precisamos se voltar para Deus? Até que ponto eu estou conectado com Deus? Você já se fez essa pergunta? Até que ponto eu preciso me voltar para Deus? Eu estou ligado, eu estou desligado. Eu estou conectado ou eu estou desconectado de Deus? Perceba que a palavra que Deus dá e que ela é pregada com a intenção de nos trazer de volta para Ele. É por isso que às vezes a palavra vem e ela corta e ela trata. É Deus dizendo assim: olha, precisa voltar. Aí eu pergunto: em que posição nós estamos? Feche os olhos comigo, tua cabeça.
convidar você para orar. Em que posição nós estamos? Se Deus falar contigo agora, você reconhece a voz de Deus? Se Deus se manifestar para você agora, você o reconhece? Aleluia, Jesus. Aleluia. Quem é você diante de Deus? Glória a Deus. Oh, maravilha. Oh, maravilha. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Está na hora de nos chegar a Deus. Está na hora de nos voltar para Deus. Está na hora de nos conectar com Deus. Está na hora de nós voltar ao primeiro amor. Está na hora de nos vestir de pano de saco. Está na hora de rasgar as vestes, rasgar o coração, rasgar a alma, lançar pó sobre a cabeça, lançar a boca no pó. Está na hora de nos render a Deus. É, Jesus. Aqui está o teu povo nessa noite, Jesus. Aqui está a tua igreja nesta noite, Pai querido. Aqui estão os teus filhos eleitos, salvos, transformados, Glória a Deus. alcançados pelo poder do nome de Jesus e pelo convencimento do Espírito Santo através da palavra. Pai querido, nessa noite, como disse Tiago, nós queremos nos chegar a Ti. Nós queremos, Deus, limpar as nossas mãos. Nós queremos, Deus, nos purificar e nos prostrar aos Teus pés. Pai querido que está no céu nessa noite, nós entendemos o poder que é a Tua palavra. A Tua palavra não é um mero livro. A Tua palavra não é um mero jargão, não. A Tua palavra é poder. E quando a Tua palavra chega para transformar. É por isso que o salmista disse: lâmpada para os meus pés e a Tua palavra é luz para o meu caminho. É por isso que o salmista disse: como purificar ao homem o seu caminho, observando segundo a Tua palavra. Nessa noite, Deus amado, eu te peço, faz em nós uma obra, faz em nós uma obra, faz em nós uma obra. Aleluia. Queremos melhorar, queremos sermos diferentes. Eu te peço, abençoa toda a igreja, abençoa todos os irmãos. Leva teus filhos em paz para seus lares, dando graça, dando vitória, e que esta palavra não volte vazia, mas que ela promova em nós a Tua vontade. Abençoa os trabalhos dos jovens amanhã. Abençoa, Deus, no nome de Jesus, a escola bíblica dominical domingo pela manhã. Abençoa o culto de jovens domingo à noite. Abençoa todos os trabalhos dessa igreja. Abençoa, Deus, todos os irmãos nos dando vitória em nome de Jesus. Abençoa o dia 27 de julho, a nossa reinauguração para a glória